Oi, gente, esse é o nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeira. E quem tá aqui pra comentar com a gente é o Varela, o Igor e o Luca. Então, vamos lá, gente. Bom, gente, importante falar que a Djamila Ribeira ela foi uma importante ativista e filósofa. Ela é, né, uma importante ativista e filósofa. E ela contribui muito para o feminismo negro e para protestos, para a luta antirracista, na verdade. E o nome desse livro, ele questiona o medo que a sociedade tem do feminismo negro e como ele, tipo assim, ele enfrenta as estruturas racistas e patriarcais, no caso. E mesmo o foco do nosso podcast sendo a intolerância religiosa e o racismo nas mídias, no livro em si ela propõe um mundo ideal, com a equidade racial, de gênero, um mundo em que você não precisa ter medo de quem você é. Um mundo de respeito. Um mundo de respeito, que você possa viver sem medo, sem se esconder dentro de uma roupa ou dentro de um cubo que você não é, entendeu? Então a gente vai abordar hoje com os meninos sobre isso, sobre como a gente se sentiu lendo, o que a gente aprendeu lendo também, porque eu acho que é importante falar que mesmo a gente tendo essa sensibilidade, a gente aprende muitas coisas também com a leitura, porque a literatura é fenomenal. Não era isso que eu ia falar. A literatura, ela é essencial. E é isso, vamos começar. E até falando desse negócio que a Luísa tava falando, o livro em si ele foi escrito num contexto que é para fortalecer justamente esses tipos de movimentos, né, antirraciais, feministas. Isso. Vocês querem falar alguma coisa? Eu vou falar que no livro ela faz citações de casos de pessoas que já tiveram situações de racismo na internet, situações de vivências do dia a dia, de coisas, de hipocrisias que já viveram, que já tiveram situações como é o título do capítulo, Hipocrisia em Xeque, que ela diz que situações de racismo na internet estão cada vez mais constantes acontecendo, que isso é algo que deveria ser um combate, deveria evitar essas situações do racismo em si, e que ela dá exemplos como casos de racismo que ocorrem no Rio Grande do Sul, ou mesmo com pessoas na internet, e entre outros. Isso. Mas abordando um pouco sobre o que isso, desse capítulo que a gente leu, ela fala sobre um comentário feito por um senhor que foi lido, foi revisado e foi publicado por uma página de jornal muito famosa no Rio Grande do Sul, né? Uhum. E esse comentário falava sobre que todas as pessoas negras possuem a aparência de criminosas. E isso mostra muito como estereótipos, né? De pessoas. As pessoas acreditam nisso, de que quando há uma pessoa negra, uma pessoa preta, essa pessoa vai te fazer algum mal. E isso é algo que vem sempre desde o racismo. Isso é um racismo estrutural. O racismo está com a gente desde que o mundo era mundo. Então, ela fala muito sobre isso, sobre como um jornal, uma matéria, teve a coragem de ler esse comentário e publicá-lo, fazendo com que várias pessoas sejam atingidas. Porque todos leem, né? Todos têm olhos e todos vão ler aquilo. Acho que desmana uma pessoa ler isso e... Não, e o pior é que, tipo assim, o jornal, ele não só, tipo assim, ele não filtrou o que ele tava publicando, mas como ele acaba, tipo, que reproduzindo um discurso de ódio, né? E ela até coloca lá na página, que eu até esqueci como que ela tinha falado, mas é que é até onde vai a liberdade de expressão, né? Isso. Tudo... Até onde vai, tipo, uma liberdade de expressão, uma questão que pode ser, tipo assim, uma opinião, acaba virando um discurso de ódio. Né? Até porque, assim, a gente também tem que ter a conscientização não, né? Vamos falar o termo certo.
a sensibilidade, acho que a noção, na verdade, de você saber o que você fala, nem tudo precisa da sua opinião. Obviamente, a opinião é algo que você precisa expor, mas eu acho que há casos e casos. Não é porque o mundo é liberto, você precisa falar aquilo pra uma pessoa, ainda mais. Na verdade, assim, eu acho que o que mais me choca, obviamente, é o comentário e o racismo, enfim, mas é um jornal publicar isso pra pessoas negras lerem e não ter, tipo, um posicionamento sobre isso, sabe? Eles não se desculparam. Eles não se desculparam, eles não falaram nada, isso só foi uma notícia. E foi uma notícia em jornal físico. Então, assim, muitas pessoas leram, não foram tipo, uma notícia que vai ser apagada. Não tem como, a notícia estava lá e a notícia percorreu pelo mundo, enfim, sem uma desculpa. De uma forma ou de outra, eles acabam reforçando uma hierarquia social, sim, né? reforçando um ódio desnecessário, um estereótipo que as pessoas lutam para acabar com isso. E uma página de poder, né, uma página de notícias, uma página que a gente vê para poder saber o que está acontecendo no mundo, simplesmente reforçando esse estereótipo e esse ódio racial. Eu acho isso muito... Eu não tenho nem palavras para dizer. Noção, né? É sem noção. Vocês têm algum comentário? O livro, ele faz uma citação do livre-arbítrio, que a página, nem por ter o livre-arbítrio, é obrigatório que ela coloque a notícia referente a conviver com pessoas negras seria um errado, ou de estar próximo a pessoas negras seria um errado, mas fala que esse tabu do racismo, de tudo, não sei como dizer a palavra, mas que o racismo, no geral, ele deve ser cada vez mais... menor, assim, diminuído, né? menor, tem que cada vez menos existir. Olha, eu acho que por mais que existam... como é que eu não posso dizer? Mas assim, o racismo, ele sempre vai existir. Não existe uma forma da gente combater. Porque isso é algo que vem desde sempre. E pessoas pensam do jeito que elas querem. Então, assim, eu tentar ajudar, eu tentar mudar a cabeça de uma pessoa é impossível. Por mais que, às vezes, a gente queira. Uma pessoa racista é uma pessoa que não tem, acho que um olhar pra vida, sabe? A pessoa, ela é... Não sei nem... A pessoa não tem sentimentos, eu acho. Isso é algo tão... Imagina você odiar alguém, ou, sei lá, deixar de ir em algum lugar, porque uma pessoa tem a cor diferente da sua. Eu acho que, assim, a pessoa, ela é muito... Não é egocentrismo a palavra, eu acho. Egocentrismo não é isso. Mas eu acho que a pessoa, ela tem que ter um nível de superioridade, assim, achar que ela tem um nível de superioridade muito grande para ela se achar superior a essas pessoas. Só que na realidade a gente é igual, a gente vai errar, mas a gente também tem que saber que o certo é o certo. Ninguém é criança pra ficar, mas o ser humano erra. Sim, o ser humano erra. Mas o ser humano também tem que tomar a posição de acertar, de pedir desculpas, ou enfim, coisas que esse jornal não fez, ou coisas que pessoas racistas não pensam, pessoas racistas não falam. As pessoas, elas só querem atingir, elas só querem deixar outra mal, pra se sentir bem. Então, eu até lembrei agora da introdução do livro, que ela fala sobre toda a história das coisas que ela passou, e eu fico imaginando não só ela, mas, tipo, todas as outras pessoas que passam por situações de racismo na vida, vendo um jornal desse, publicando uma coisa dessa, reforçando ainda mais um racismo que já tá enraizado há muito tempo. Sim. Então, tipo... E só vou mudar um pouquinho aqui, pra gente já conseguir linkar com outro capítulo. Outro tema. Falando sobre o racismo, também é um tema racista, né, de se falar, que é nas religiões, né, porque sabemos que várias pessoas, não vou dizer religião, mas basicamente os cristãos, evangélicos, enfim, têm o preconceito com religiões
de matrizes africanas, candomblé, umbanda, enfim. E nesse capítulo, ela quer falar sobre como as pessoas são hipócritas em dizer, no caso, fizeram uma campanha de uma lei para ser aprovada, onde o sacrifício de animais seria proibido nessas... Como é que fala? Eu esqueci. Culto. É culto. É Não. uma outra palavra. Eu esqueci a palavra também. É em cultos religiosos. Tá, queria proibir o sacrifício de animais nos cultos religiosos, né? E Jamila ficou, obviamente, revoltada com isso, porque a gente come, pelo menos digo por mim, mas eu sou carnívora, eu como carne todos os dias, então não é justo você falar pra uma pessoa que ela sacrificar um animal para um ritual, para algo que ela crê, para algo que ela tem fé, é errado, sendo que todos os dias eu vou lá no açougue e compro minha carninha e vou comer o meu animal morto. Então, assim, eu concordei muito com o que ela disse e eu também nunca tinha parado pra pensar nisso. Na verdade, não porque eu preciso que os animais parem de ser sacrificados, não, mas eu nunca tinha pensado por esse lado de, assim, as pessoas querem que isso acabe, sendo que todos os dias elas cometem o mesmo. E às vezes de maneira até pior. Porque a gente não sabe o que se passa com um animal dentro de um abatedouro, dentro de um... O que acontece para eles serem levados para nossa mesa. E assim, fizeram uma campanha para proibição disso, sendo que ela mesma diz no capítulo, em igrejas, em eventos, né, de religiosos, em eventos de igreja, os próprios, né, as pessoas, cristãos, evangélicos ou enfim, eles servem comida que contém carne. E de onde vem essa carne? Essa parte ninguém questiona, tipo, eles Aonde vem questionar essa parte dos cultos religiosos. Isso. Ninguém questiona. Mas isso é obviamente racista da parte deles. E também uma parte do livro, do capítulo que a gente leu, que eu achei muito interessante, foi uma fala que ela teve, que diz o seguinte: no dia em que os homens deixarem de ter na mesa galinha, galo, carneiro, porco, boi, naturalmente esses animais deixarão de ser ofertados aos deuses. Eu achei interessante porque ela basicamente fala tudo, né? Não preciso nem explicar que eles só fazem isso pela fé e pelo que eles acreditam, assim como a gente. A gente come e tá tudo bem. Mas eles terem a fé, eles entregarem os animais pros deuses que eles acreditam é errado. Mas por que é errado? Se isso fosse uma coisa religiosa de um cristão ou um evangélico, um evangélico fazendo rituais com animais, isso seria errado também? Ou é só porque as pessoas acreditam na matriz africana? Tem esse questionamento também. Se fossem somente pessoas brancas, que sacrificariam animais, entregassem para os deuses, sangues ou enfim, isso seria tão discutido desse jeito ou não? Fica aí a pergunta. Vocês concordam ou vocês discordam? Concordo. Calma aí, deixa o Varela falar. Vamos lá, vamos começar. As pessoas, elas não conhecem a religião, elas julgam por ela ser religião africana, assim. Então, como eu poderia dizer, elas nunca frequentaram e nunca foram em algum centro, em algum lugar que tem algo do tipo, entendam? Sim. Eles não chegam a conhecer. E eu acho uma coisa também que eu vou falar, que as pessoas nunca buscam a conhecer, na verdade, a religião de matriz africana, mas uma religião que elas frequentam, elas querem que todo mundo saiba e todo mundo precisa ser disso. Então, obviamente, isso não é em todas as religiões. Não existe isso de tipo assim, você precisa acreditar no que eu acredito. Mas essas pessoas, elas querem literalmente só ter uma visão. Elas são pessoas amarguradas, vamos se dizer, né? São pessoas que não buscam conhecimento, pessoas que gostam de fazer o outro mal. E creio eu que não tenho religião, né? Sou uma pessoa que não acredita em nada,
Opa. Mas eu respeito tudo, eu adoro ver pessoas que têm essa fé, essas pessoas que eu acho muito bonito, de verdade, mas eu não acredito. Porém, eu tenho a noção de saber que é só eu isso. E tá tudo bem, gente. Eu não preciso acreditar em uma religião também. Mas eu tenho que saber o mínimo, que é o respeito. O respeito, ele tá aí. O respeito não é algo que você constrói. Isso é algo mínimo, entendeu? Então, eu acho que essas pessoas, elas vêm muito pela religião delas. E não é isso que, às vezes, a religião prega. Elas muito criam isso da cabeça delas de que, ai, Deus, ele quer que você seja desse jeito. Mas será mesmo que Deus quer que você seja desse jeito? Onde diz isso? Ninguém sabe. Tem alguma coisa a comentar? Eu queria falar, quer falar, Lu? Quer falar, Luca? Bom, eu queria comentar sobre a parte que você falou dos animais, das carnes, que Sim. vem aquele pensamento de que se fosse uma religião cristã, será que o pensamento seria diferente? Será que o tratamento seria diferente? E que pensar que aquele alimento, aquele animal, aquela carne, ela veio de algo de uma religião de matriz africana, que pensamento, será que eu vou comer aquele alimento? Será que não é um fruto de macumba? Será que não é utilizada na Umbanda? Entre outros. Sim. E com esse mesmo pensamento de eu achar super errado isso que as pessoas fazem em relação às religiões de matriz africanas, que normalmente são os cristãos, enfim. Eu vou também falar uma parte do livro que eu achei interessante sobre ela citar exemplos de tipo assim, nós somos errados por sacrificar animais nos nossos atos religiosos. Mas no Natal, todo mundo tem a tradição de comer peru, chester, comer frango assado. Na Semana Santa, as pessoas só comem peixe. Então, assim... E, tipo assim, meio que tá tudo bem. E meio que tá tudo bem, porque isso é uma tradição. Só que, pra essas pessoas da Umbanda, também isso é uma tradição. Por que elas deixariam de fazer isso, sendo que um cristão nunca deixaria de comer peru no Natal? Então, porque assim, se a pessoa, por que eles julgam as pessoas se elas têm aquela tradição de usar os animais para fazer algo religioso, mas as pessoas da religião católica, da religião cristã, na verdade, elas fazem a mesma coisa, basicamente. Sim. É que, na verdade, por exemplo, eles vêm muito por esse lado que você falou de uma coisa. Não é a mesma coisa, mas tem o mesmo significado pra eles. Então, tipo assim, não é a mesma coisa porque, eles estão matando um animal. Mas quem mata o animal pra você comer a tua comida na sua mesa também é uma pessoa. Fora que eles, tipo assim, quando a gente fala disso, eles focam muito nessa coisa de, ritual é matar, tipo assim, gato, matar cachorro, mas eles matam, tipo assim, eles sacrificam aves que a gente come, tipo assim, no dia a dia. Galinha. Coisas que a gente come, só que é por isso que eu falo, as pessoas não têm esse interesse, essa noção de pesquisar antes de falar. Então, elas acham que, como a Sabrina falou, mata gato, mata cachorro. Mas quem disse que eles matam gatos e matam os cachorros? Mata os cachorros. Quem disse que eles fazem isso? E aí que vem a coisa do racismo, né? E aí que vem o racismo, entendeu? Bom, e uma frase que eu tava pesquisando sobre uma frase que eu selecionei, é de uma filósofa. Ela tinha comentado num livro que é tipo um jornal, enfim, que ela até falou, resumindo tudo isso, todos os temas que a gente falou, que ela fala que a linguagem opressora não é apenas uma ideia, né, uma opinião, mas uma prática violenta que ameaça a dignidade e a segurança dos sujeitos. Que foi meio que exatamente eu falei, mas no começo, assim, em que eu disse que tá tudo bem você ter a sua opinião, enfim, mas o importante é você parar e pensar, será que isso que eu tô pensando tá certo? Existe algum meio de denunciar o racismo como um disque denúncia ou alguma coisa do gênero? Tem. Só que o problema é que isso não é levado com importância. Não é tipo feito na prática, as pessoas não ligam. As pessoas acham que tipo assim, o racismo ele é crime.
Todo mundo sabe que é crime. Todo mundo sabe que é crime. Só que polícia, enfim, qualquer pessoa não liga. Por exemplo, falando agora do caso do Vini Júnior. O Brasil todo viu o caso do Vini Júnior, até acho que fora. E não deu em nada, porque não teve ação, não teve jurídico, não teve nada, porque as pessoas tratam isso como, ai, gente, na minha época, o bullying, ele era normal. Pode falar. Eu ia falar que é muito bizarro pensar que a gente tá, tipo assim, vou falar entre aspas, que a gente tá numa época, na melhor época que a gente entende sobre o que é racismo e o que não é racismo, mas, assim, é a melhor época, né, se a gente pensar historicamente, mas que tem tanta coisa que ainda precisa mudar, que o mundo inteiro precisa entender. Então, tipo assim, a gente tá numa melhor época, a gente mais entende sobre isso, mas... A gente está numa melhor época onde as pessoas, elas parecem tentar entender mais o outro, mas mesmo assim, há pessoas que acham isso baboseira. Se alguém entendeu o que eu falei. Vocês sabem o que é baboseira, né? Tá. E eu acho que, assim, é muito importante falar sobre isso. Isso não é militância, isso é fato, isso é verdade, isso é o que precisa ser dito. E como já foi falado, como pessoas mais antigas, elas têm a mania de dizer, não, mas eu fazia tal piada com um colega, com um amigo e soava como normal. Eu acho que isso é uma falta de entendimento, uma falta de conversa, de falar mesmo, porque naquela época eles eram mais fechados. O assunto do racismo não era algo muito falado, muito comentado. E eu acho que de uma década, um século passado para agora, o entendimento está muito melhor, está muito mais fácil poder falar de racismo, está muito mais aberto, e defender a situação do racismo é algo que a gente leva em consideração que não deveria acontecer, mas acontece. Sim, e isso de tipo assim, as pessoas falarem que, ai, na minha época não tinha essas coisas. Na verdade, a luta contra o racismo, ou enfim, sempre existiu. O problema é que as pessoas não eram abertas a isso. Isso era tratado com muito menos relevância. E hoje em dia, as pessoas estão se sentindo mais livres para falar disso. Por mais que exista outras pessoas muito mais preconceituosas. Eu acho que hoje em dia a gente tem que mudar a cabeça, gente, pelo amor de Deus. A gente não vive mais em uma época da ditadura. A gente tá assim, a gente pode dizer que a gente pode ser quem a gente quiser. Mas aí a gente vai ter que se fechar por causa de uma pessoa na rua que olha pra mim e me julga por quem eu sou, pela minha cor de pele ou alguma coisa. Sendo que assim, tudo sempre existiu. A gente só precisa... A gente não, né? As pessoas só precisavam abrir os olhos. E acho que ter um coração bom e ser realmente um ser humano. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E foi muito bom trabalhar com esse grupo. Gostei bastante, viu? Até mais.